Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um Investe Amazônia Pod. Agradecemos aqui a sua audiência e hoje para falar de um tema super relevante que toca a todos nós. Vamos falar sobre o cenário da economia na Amazônia e no Brasil. Estamos vivendo tempos de transformação e nada mais, nada menos do que convidar aqui duas personalidades desse tema. E o Corecon. Vou falar aqui um pouco da formação dos dois, mas queria primeiramente que vocês nos dessem aqui as boas-vindas à nossa audiência. Bom dia. Está discutindo os temas da economia, explicando, esmiuçando para a população, às vezes são temas complexos. Então, é sempre uma satisfação, viu, Robson? Eu agradeço no seu nome. Muito obrigado por ter aceitado aqui o convite. Márcio. Obrigado, Rubens. O Conselho Regional de Economia sempre se faz presente. É um momento de divulgar, um momento de descomplicar a economia, principalmente trazer informações relevantes que façam sentido na vida das pessoas. Hoje as pessoas convivem muito num ambiente de incerteza, o que vai acontecer no futuro, como é que está a economia, para onde está indo o dinheiro. E aí é sempre importante a gente trazer. Já dou os parabéns aqui para o seu veículo de comunicação, que é uma forma de aproximar, trazer aquela informação que tem um pouco mais de técnica de uma forma mais palatável, vamos dizer assim, e que as pessoas possam entender e principalmente possam conviver com essas informações. Perfeito. E assim, o currículo desses dois aqui é impressionante. Nós vamos explorar aqui durante as perguntas, mas nós vamos desde aqui a experiências internacionais, né, que o Farid Mendonça vem tendo, até como assessoria no próprio processo da reforma tributária junto à bancada do Estado do Amazonas, experiência em COP21, né, ao Márcio Paixão aqui, que também traz aí uma experiência em finanças, uma experiência aí junto aos governos. Então, assim, vamos explorar bastante. E fazendo um doutorado em biotecnologia, né, Márcio? Sim, sim. É um segmento aí que, na nossa visão, é uma tendência, especialmente aqui no Amazonas. Até pelo retorno do próprio CBA, já é um sinal que o Amazonas tem que seguir esse caminho. Perfeito. Vamos começar falando um pouco sobre economia. A gente não tem como falar sobre uma economia local sem entender que hoje a gente vive num mundo globalizado, a gente procura agir localmente, mas isso tem que existir uma integração do que está acontecendo no mundo e essa economia local. Do ponto de vista de vocês, como é que vocês estão vendo hoje o cenário econômico mundial, considerando guerras, considerando as próprias mudanças climáticas? A neoindustrialização pós-pandemia. Queria que vocês dessem um overview, né? Eu queria ouvir de vocês como é que vocês estão vendo esse cenário econômico. Perfeito. Muito bem colocado. A nossa economia acaba dependendo muito do cenário externo. Realmente são situações de muita instabilidade, muita confusão. É bom lembrar que nós ainda estamos vivendo no reflexo da pandemia. Né? Quando eu falo reflexo da pandemia, é bom lembrar que os governos, né, ao redor do mundo injetaram uma quantidade muito grande de recursos, de dinheiro na economia para salvar a economia, para salvar as pessoas. Estados Unidos fez isso, a Europa fez isso, o Brasil fez isso. Né? E o que aconteceu? Ao injetar uma quantidade muito grande de recursos na economia, uma hora você fabricou, vamos dizer assim, inflação. E o mundo ainda está tentando agora, nesse pós-pandemia, controlar a inflação. E como se controla a inflação pela literatura clássica da economia? É aumentando taxas de juros. Então, os governos tiveram que aumentar as taxas de juros para controlar a inflação, né? Que é o aumento generalizado dos preços da inflação. Né? Só agora a inflação começa a dar sinais em muitos lugares. No Brasil foi antes, até porque o Banco Central tomou uma medida de uma forma mais antecipada na média do que os outros bancos centrais. Então só hoje, na economia internacional, é que os preços estão começando a dar sinais de que estão caindo. E aí você tem uma certa, meio que uma programação que se comenta
no cenário internacional, de que os bancos centrais vão começar a reduzir as taxas de juros. Isso no âmbito internacional. O Brasil, como saiu na frente, né, aumentando as taxas de juros lá atrás, o Brasil também conseguiu controlar mais cedo, vamos dizer assim, a inflação e começou a baixar os juros, como a gente está vendo, uma média aí de 0,5 ponto percentual a cada reunião do Copom. Isso é importante. Por que a gente se fala tanto de juros e fala tanto de inflação? Porque é isso que dá o norte do aquecimento ou do esfriamento da economia. São os principais indicadores. É como se fosse um carro que está andando numa pista e, dependendo dos estímulos que você vai fazer, ele vai andar mais rápido ou ele vai andar mais devagar, né? Então, agora o mundo se prepara para tentar dar uma certa estabilidade na questão dos preços. Mas você tem outras situações acontecendo também. Que outras situações foram essas? A gente sabe que depois da pandemia a gente teve a guerra na Ucrânia, que ainda não acabou, a Rússia invadindo a Ucrânia, e isso afetou muito a questão dos alimentos no cenário internacional. A gente sabe que a Ucrânia é um grande celeiro da Europa. A Ucrânia é como se fosse, resguardando as proporções, evidente, como se fosse uma espécie do Brasil para a Europa, né? O grande celeiro, produção de trigo, entre outros diversos tipos de insumos e produtos do setor primário. E isso acabou aumentando muito o preço internacional. A Rússia, por outro lado, a Europa teve esse atrito com a Rússia, e a gente sabe que os gasodutos foram cortados, Nord Stream 1, Nord Stream 2, que são os gasodutos que ligam a Rússia à Europa, principalmente a Alemanha, no caso. Então, houve esse corte de gás da Rússia para a Europa, ocasionando o quê? Inflação, porque se você teve uma escassez do gás, né, na Europa, e a Europa é extremamente dependente do gás russo, e teve que se adequar a essa situação, né? Para piorar o cenário, também tivemos a questão do ataque do Hamas a Israel e, consequentemente, o ataque de Israel a Gaza, a faixa de Gaza. E isso vem provocar toda uma turbulência a nível internacional, uma insegurança jurídica muito grande. Tivemos o problema da seca, o El Niño, que vem desde o ano passado ocasionando diversos problemas, não só aqui no Amazonas com a seca que ele provocou e que nos ocasionou uma grande perda na Zona Franca de Manaus, mas também no mundo todo. Você vê o canal do Panamá sofrendo essas consequências, né? A gente sabe que tem um lago lá no canal do Panamá, esse lago veio secando, né? E isso dificulta, evidentemente, a questão logística. Isso para citar um dos principais eixos da logística mundial. E do outro lado do mundo, ali no Egito, o canal de Suez, né, também sofrendo os problemas. Além disso, a questão da entrada ali, os ataques que são orquestrados contra embarcações mundiais, que também trazem mais insegurança jurídica, fazendo com que muitos transportadores, muitos países acabam redirecionando o comércio, passando pelo canal da Boa Esperança lá na África, lá no cabo, lá embaixo, tendo que onerar mais ainda a questão logística. E é nesse cenário, né, lógico, tem muitas outras coisas que estão envolvidas aí, tem questão das eleições americanas desse ano, que é muito bom de ressaltar, né, que pode dar um norte totalmente diferente novamente ao próprio cenário global, se o Trump ganhar, né? Ou seja, tem vários aspectos aí a ser analisados. A nossa América Latina aqui, as proximidades aqui com a Venezuela. Exatamente, os problemas. Tem a Argentina, que é um grande parceiro comercial do Brasil, historicamente falando, né? Tem a Venezuela, ou seja, são várias turbulências, e no meio dessas turbulências, o grande trabalho do governo brasileiro, seja ele quem for, é tentar se equilibrar nessa corda bamba, tentar maximizar
máximo possível, sendo redundante, tentando maximizar os resultados, né? O ganho da balança comercial, cuidado com o câmbio, para tentar trazer uma maior estabilidade para o ambiente interno e para a economia nacional. Márcio, nem sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim. Mas eu acrescentaria aqui na fala do meu amigo Farid o seguinte: esse período pós-pandemia trouxe N impactos, né? E um deles a gente pode também aprofundar, explorar um pouquinho, que a guerra ucrânia-russa, ela teve, além dos impactos para o Brasil, muito fortemente sobre o agronegócio. E nós estamos falando dos fertilizantes, e nós estamos falando do potássio. O Brasil importa sua maior parte do potássio, que é o principal insumo para o fertilizante, e o fertilizante, por óbvio, alimenta, vamos dizer assim, o agronegócio. O Brasil é um dos maiores exportadores. Hoje o Brasil alimenta cerca de 10% do mundo. Nossos produtos alimentam 10% do mundo. E o que isso tem a ver com a guerra? Com a guerra gerou-se uma escassez desse elemento, desse insumo, e por óbvio um aumento no preço final. E aí nós estamos falando de toda a prática, toda a cesta básica que envolve soja, arroz, milho, óleo de cozinha. E aí, de novo, havendo uma pressão inflacionária em função de um aspecto que a gente chama exógeno, fator externo, influenciando diretamente no agro e, portanto, diretamente na cesta básica. Por outro lado, também, a guerra ela trouxe uma escassez, uma turbulência nos combustíveis, especialmente nos derivados de petróleo. E é importante lembrar, quando a gente vê muito o derivado de petróleo, a gente acha muito que é só o combustível. E aí, por óbvio, o combustível impacta o quê? No frete, carreta, transporte. Mas é importante dizer que os derivados de petróleo estão presentes em 3 segmentos principais: têxteis, plásticos e químicos. Então, ao gerar uma escassez, ao onerar esse insumo, ele reflete em quase tudo que a gente vive hoje. Desde a garrafinha de água, que é produto têxtil, químico, têxtil, que é roupa, e por aí vai. Então, você imagina que vamos dizer assim, é um custo motriz que ele tem um efeito um efeito, vamos dizer assim, muito maior, não somente no combustível, porque ele impacta outros segmentos do nosso dia a dia. E aí, novamente, a gente vai para o consumidor, aumentando a inflação, diminuindo o poder de compra. As famílias hoje chegaram no maior risco de endividamento, maior nível de endividamento. Cerca de 75% das famílias hoje estão endividadas. Basicamente, o cartão de crédito é um dos vilões. Ah, mas é vilão por quê? Porque a hora que o cobertor encurtou, a hora que o dinheiro faltou, a disponibilidade se fez valer do cartão, como se aquilo ali fosse uma extensão da sua renda. E quando de fato não é. E aí gerando todo o endividamento, e as famílias se endividam. A economia para com relação à taxa de juros, só acrescentando que o Farid falou aqui com o Farid, o Brasil correu na frente aplicando o que a gente chama de política contracionista, né? E contraiu um pouco a economia aí para segurar a inflação, segurar a liquidez do mercado, que estava muito alta em função do período pós-pandemia e outras turbulências no mercado internacional, já aqui destacado pelo Farid. Só que agora o Brasil já vem num movimento de desaceleração desse aperto, vamos dizer. Agora já é o contrário, política expansionista, onde ele reduz a taxa de juros para tornar o acesso ao crédito, especialmente para o financiamento, quando a gente fala de empresa, por exemplo, o custo do dinheiro fica mais em conta, fica mais barato. Então, o empresário, a indústria consegue reinvestir, consegue ampliar, sob o ponto de vista de expansão industrial, por exemplo. Você consegue pegar um dinheiro mais em conta no mercado, porque a taxa de juros básica começa a reduzir. Por óbvio também, esse aumento de liquidez ele gera um efeito multiplicador na economia. Ao gerar emprego, o problema de desemprego é grande, mas já tem reduzido. O efeito multiplicador, o que é isso? É o ciclo virtuoso da economia. A hora que eu gero renda, a hora que eu gero emprego, eu gero renda. Ao gerar renda, eu gero um consumo. Esse consumo no mercado, ele potencializa o empresário, mas ele também gera novos impostos. E ao gerar novos impostos, o governo consegue ter uma maior oferta de bens e serviços públicos. E a gente está vivendo aqui, vocês dois tocaram aqui basicamente em quase todos os pontos que envolvem a nossa economia de forma global. Entrando um pouco já para o Brasil, né? Como é que o Brasil vem se preparando para isso? A gente vê, por exemplo, que a taxa de desemprego vem caindo, mas isso ainda com os preços altos, mesmo que o emprego ele cresça, você tem a questão do consumo, que é um consumo que precisa ser restabelecido. Você falou um pouco sobre a questão do agronegócio, né? A gente tem um grande investimento no Amazonas, com a Eneva, com potássio, isso vai com certeza evoluindo, mudar a questão logística na região para esse insumo. Como é que vocês estão vendo aí o Brasil, nesse momento,
que a economia mundial tem todos esses pontos que o Farid levantou, né, e outros, né, que a gente poderia citar aqui, passar aqui amanhã citando, ou à tarde citando, como é que vocês estão vendo que o Brasil, economicamente, ou seja, você vê a economia do Brasil, setou o passo no momento certo, ou a gente ainda está em planejamento, em preparação ao que vai se refletir aí logo mais? Olha, eu vejo o Brasil novamente com uma janela de oportunidade muito grande. O Brasil novamente tem essa oportunidade. O Brasil tem uma quantidade incrível de recursos naturais, de potencialidades, um grande território, grandes potencialidades como o gás, que você também citou. A nossa matriz energética ela tem um percentual muito limpo, ou seja, o Brasil praticamente ele já vem fazendo essa transição energética há muito tempo, está muito mais avançado do que os outros países. Agora, o que eu acho que o Brasil ele precisa fazer, e talvez vem fazendo parcialmente, isso foi muito importante a aprovação ano passado do arcabouço fiscal, que é exatamente você tentar equilibrar as contas públicas. Porque não adianta muito você só mandar uma mensagem de que você tem um potencial muito grande, mas você não está com as contas arrumadas. É bom lembrar também que a questão fiscal no mundo, a questão fiscal é um problema mundial. Vários países estão vivenciando. Essa é a grande crise que vem assolando o mundo e os governos não vêm conseguindo resolver o problema. Até mesmo os Estados Unidos têm problema, questão fiscal de endividamento. Às vezes, de última hora, ali o Congresso americano tem que se reunir para aprovar a expansão da dívida, a autorização para o executivo expandir a dívida e para isso fazer mais gastos do governo americano, permitindo que o governo americano faça. A Europa também vive muito, de forma muito acentuada isso, essa crise. Agora, é lógico, apesar do Brasil percentualmente ter um nível de dívida abaixo do que esses países, em termos de PIB, como percentual do PIB, nós temos um histórico de calote, de endividamento. Para quem sabe nossa história, já temos ao longo da nossa história mais de 10 calotes, talvez até mais, eu teria que verificar exatamente os registros. Ou seja, então o nosso histórico pesa muito a nosso desfavor, né? Então o que acontece? Eu acho que o arcabouço fiscal é uma boa mensagem que o legislativo junto com o executivo passaram, ou seja, foi aprovado ano passado, e ele estabelece mecanismos talvez mais eficientes de como controlar isso daí. E este ano o governo tem sim o objetivo de zerar o déficit, ainda está previsto isso. E a gente sabe que a arrecadação, por conta do aquecimento da economia, como muito bem o colega aqui explicou, questão do ciclo econômico, que acaba também afetando numa maior arrecadação de tributos. Além disso, as mudanças legislativas que foram feitas para permitir uma maior cobrança de tributos em relação a fundos exclusivos, offshore, apostas, entre tantas outras questões, vem com que o governo consiga arrecadar mais. Mas o que eu acho que ainda está faltando por parte do governo é um maior controle das despesas, uma revisão maior das despesas, para que então o Brasil consiga efetivamente, depois de tantos anos, né, alcançar esse equilíbrio fiscal. E aí, a partir desse momento em que ele passa essa mensagem para o mundo, o país ele se coloca num grau de investimento, já vem paulatinamente conseguindo isso. Tem uma postura de credibilidade. De credibilidade, perfeitamente. E aí você consegue atrair mais recursos, mais investimentos para o país e meio que automaticamente acionar diversos gatilhos de investimento e de diversificação econômica que o país precisa. Não só diversificação econômica propriamente dita nos diversos setores, mas também investimentos em infraestrutura, em logística, que são extremamente importantes para o país. Então, eu vejo
desta forma, eu acredito que o Brasil conseguindo fazer um esforço, e isso é importante de dizer, viu? A sociedade costuma pensar que o papel da questão do controle fiscal é eminentemente do executivo. E não é. O legislativo também tem seu papel. O judiciário também tem esse papel. A gente precisa entender que o governo atualmente, a relação com o legislativo não é mais aquela relação dos anos 90, em que você tinha a figura do presidente, muito poderosa, e praticamente o executivo mandava em todo o orçamento. Isso foi diluído. O legislativo também tem muita contribuição. Então, o legislativo precisa entender que ele também tem responsabilidade na questão do controle dos gastos e no equilíbrio fiscal. E como o Farid talvez fosse importante você dizer que o Farid que participou ativamente do arcabouço fiscal, talvez até para a gente passar essa mensagem descomplicando, né? O que é o arcabouço fiscal, Farid? Obrigado pela oportunidade. Você que foi um dos pais do arcabouço fiscal. No caso, foi a relatoria do senador Omar Aziz, né, a quem eu assessoro no Senado Federal. O arcabouço fiscal, tem esse nome, na verdade, é um pacote de medidas que foram aprovadas para tentar fazer com que tudo que você recebe, tudo que você gasta, fique dentro do que você recebe. Um trabalhador, né, recebe R$1.000 por mês. Evidentemente que não dá para você ficar gastando mais do que R$1.000 todos os meses, eternamente, usar o cartão de crédito, como o amigo explicou, sem qualquer controle. E o que o Brasil vem fazendo ao longo dos anos é gastar mais do que recebe. Né? No Brasil, a gente não é ensinado a poupar, né? A gente é ensinado tem muito essa deficiência também desde a infância. Né? A gente não é ensinado nas escolas desde pequenininho de que a gente tem que gastar dentro dos nossos limites. Ou a criança que recebe, digamos, uma mesada de R$50, exemplo, ela não pode gastar mais do que R$50, senão vai ter problema. Só para dar um exemplo. Então, o arcabouço fiscal, ele veio com algumas medidas interessantes, vou citar algumas. A despesa ela vai crescer de forma real, no mínimo 0,6%. Da variação, 0,6% ela vai crescer de forma real de um ano para outro. Ou seja, se a gente tiver um cenário de grande crise econômica, que inclusive as receitas caiam, a despesa está garantido crescer pelo menos 0,6%. Isso se justifica por uma medida anticíclica, porque quando a gente está na crise, se a gente for diminuir ainda mais nossos gastos, a crise vai se aprofundar ainda mais. Então, esse é um lado da banda. O outro lado da banda é que a despesa crescerá no máximo 2,5% de forma real de um ano para outro. Isso o que significa na prática? Que se a gente tiver um ano fabuloso, crescendo 5%, 10% as receitas, a despesa não vai poder crescer mais do que 2,5%. Não é porque a gente está na bonança que a gente vai queimar tudo, aproveitar tudo, ficar na banheira, entendeu? E também ainda tem outra regra. Isso no passado recente. Fez isso no passado recente, não só no governo Bolsonaro, também tivemos no governo Dilma. Ou seja, não é uma questão ideológica, A fez só coisa ruim, B não fez. A gente tem erros nos dois aspectos. Exatamente, a gente sabe que é um vício que vem ocorrendo no Brasil, não só por parte da União, de estados e municípios também. Uma pergunta, Márcio, já aí voltando à formação, aí indo na direção à formação do economista. Ou seja, tudo isso que o Farid traz exige uma formação muito mais integrada a todos os componentes políticos, socioeconômicos, locais, globais, etc. e tal. Como é que isso vem se repercutindo junto ao Corecon e aos profissionais da economia? Muito boa pergunta. Eu vou trazer aqui uma informação interessantíssima. Em janeiro, nós temos uma reunião padrão com o COFECON, que é o Conselho Federal. E essa reunião chama Fórum dos Presidentes dos Corecons, dos Conselhos Regionais.
E nessa ocasião os presidentes apresentam as suas propostas do ponto de vista de economia, do ponto de vista como é que melhora a vida dos economistas, como é que você, né, altera o sistema dos economistas. E lá nós apresentamos uma das propostas do Amazonas, que foi aprovada, foi exatamente rever a grade curricular do economista. Nós olhando para o mercado, entendeu que o economista precisa de algumas ferramentas, um ferramental, especialmente tecnológico, que já é bastante difundido. Por exemplo, inteligência artificial. Nós, lá do Conselho, já temos desenvolvido estudos em inteligência artificial. Principalmente quem trabalha com bolsa, para quem trabalha com investimentos. Trazer um exemplo muito simples é você, por exemplo, colocar numa cesta de ações de produtos, onde você pode trazer a sua aplicação com um menor risco e um maior retorno. Agora, com N eventos que você faria isso no Excel, num cálculo um pouco mais primário, hoje você faz com infinitas simulações. Isso dá uma precisão muito maior. Mas o economista ele é um cientista político e também ele é um cientista de dados. Um dos segmentos que foi aprovado também é que a ciência de dados vai estar agregada à economia. Então, cada vez mais o economista é um cientista de dados. Ele olha a inflação, ele olha o desemprego, ele olha os juros, ele olha a atividade econômica como um todo. E pesquisando, isso foi uma proposta nossa, o mundo todo já traz o economista como cientista de dados. Science, né? Então, esse data science já é a nível mundial. Então, o economista que não estiver olhando isso, olhando para o mercado, olhando para a teoria econômica clássica, neoclássica, isso aí é básico. Mas ele tem que ter um olhar, especialmente no ferramental, porque senão ele vai ficar, vamos dizer assim, obsoleto no mercado. Então, o Conselho trouxe agora, nós estamos desenvolvendo, só para a gente concluir, desenvolvendo um acordo de cooperação técnica com instituições educacionais, onde nós vamos estar oferecendo para o economista, tanto aquele recém-formado, quanto para um economista sênior, que quer seguir por esse caminho, onde o mercado está mais aderente, nós vamos trazer essa oferta de cursos de atualização, cursos de menor duração e até de pós-graduação nesse segmento, e é também associado à bioeconomia. A gente entende que, especialmente no Brasil e no Amazonas, a bioeconomia é um potencial. Ainda estamos na fase embrionária, vamos dizer assim, desse segmento, mas que na nossa visão isso aí é o futuro. É interessante, eu fiz essa pergunta porque os temas que o Farid traz são temas que amplamente divulgados hoje em dia, mas como que isso está chegando ou como isso está impactando a vida do futuro economista, né? De quem vai tocar e implementar. Talvez a gente não veja isso dentro de um mandato de um governo, mas é muito mais do que um plano de governo para ser um plano de Estado, um plano de desenvolvimento. E economista, eu concordo com você que ele precisa ter essa formação, não só o economista, o advogado, o administrador, o médico, o engenheiro. E aí, no último podcast que nós tivemos aqui, nós falamos sobre mercado de carbono e empregos verdes. A gente não se atenta, mas o Brasil é o segundo maior gerador de empregos verdes depois da China. E aí o emprego verde está associado a essas novas economias, como a bioeconomia, a transição energética e por aí vai. Então, a biotecnologia, então muito bem colocado aqui, Márcio. Você queria complementar? Eu só associaria aqui um item ao Farid falou, passou um pouquinho rápido, mas eu quero trazer esse tema. A gente vê o arcabouço fiscal disciplina as contas públicas, na minha visão. Né? Ele traz um pacote de mecanismo para disciplinar despesa, receita, etc. Mas o que a gente vê nos governos aí, e trazendo N governos, é que há uma preocupação muito grande, às vezes, de aumentar impostos, aumentar aqui, tributar ali, e vejo pouca ação na redução das despesas. Vejo pouco esforço do ponto de vista de redução dos custos. Eu acho que tem que ser as duas frentes. Na hora que você trabalha a receita, você também tem que trabalhar as despesas e os custos. E nós sabemos que há espaço para reduzir. O Brasil tem condição de reduzir. A máquina pública hoje ainda é um pouco inchada, ela é um pouco robusta, e ao diminuir aquilo ali, na nossa visão, vai dar maior flexibilidade. O que nós temos que aumentar é a produtividade. A produtividade, lembrando que é uma atividade com relação ao tempo, né? Fazer mais com menos, fazer mais e mais rápido, fazer mais com maior eficiência. Essa é a nossa visão. Recentemente, o governo federal criou um programa de aceleração, né, da depreciação industrial, chamando isso, inclusive, de transformação digital do próprio governo. Né? Pelas contas do governo, em torno de um gap de 15 anos da nossa indústria em relação ao que está acontecendo no mundo. Isso impacta diretamente no comércio. Por quê? Porque hoje a gente tem um consumidor, ele quer comprar o produto de última geração. Mas se a nossa indústria não está preparada para produzir esse equipamento de última geração, a gente vai continuar importando ou tendo que viajar para comprar esse produto.
né? Ou usar aí os e-commerces que hoje já entram no Brasil, estão crescendo, já estão entrando no Brasil, e isso está diretamente ligado à nossa indústria, quão moderna ela é. Como é que vocês estão vendo aí esse investimento todo, esse desembolso que o governo está disposto a fazer para acelerar essa depreciação industrial? Eu vejo de forma muito positiva, né? Eu acho que faz muito tempo que o Brasil não tem políticas macros, vamos dizer assim, na indústria. Você tem coisas muito específicas. É um incentivo para o setor automotivo, é um incentivo para o setor químico, é um programa para aquele setor, e agora não. Você tem esse programa que você colocou da depreciação das máquinas, que é um incentivo para que as empresas consigam modernizar o seu parque fabril, pela aquisição de novas máquinas, novos equipamentos mais tecnológicos, o que vão acabar gerando maior eficiência e, muito provavelmente, reduzindo custos, o que necessariamente vai impactar na competitividade dessas fábricas e que vai, evidentemente, chegar no comércio, porque é a ponta onde você comercializa esses produtos para o consumidor. Então, eu vejo de uma forma muito positiva este programa. Vejo também, não só ao lado dele, a questão desse programa da depreciação, mas, de uma forma mais macro também ainda, a questão da neoindustrialização que o Brasil se propõe, né? Isso já foi muito falado, vem sendo falado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, né, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, no sentido de você incentivar e talvez até, muitas vezes, trazer novamente indústrias que já se perderam, novamente para o país, que é o que a gente chama de reindustrialização, que o Brasil vem perdendo competitividade ao longo do tempo. A gente sabe que isso é um movimento internacional. Aconteceu com a Europa, aconteceu com os Estados Unidos, vem acontecendo de uma forma muito profunda com o Brasil, até mesmo com a China. A China até mesmo com a China. A China perde algumas indústrias para outros países, mas logicamente que já é um outro contexto. São indústrias que a própria China não tem mais a intenção de fazer e manda para o Vietnã, para o Laos, para o Camboja, aqueles outros países, Bangladesh também. Hoje Bangladesh é o grande celeiro da indústria de roupas no mundo, né? Ou seja, tem todas essas dinâmicas. E o Brasil tentar resgatar isso. Agora, a gente espera que não seja mais um programa que fique limitado nos seus conceitos e nas suas boas intenções e que realmente se torne realidade, se torne prática e venha melhorar os indicadores brasileiros. Eu tenho visto que esse programa, principalmente as montadoras, né? A gente está vivendo uma transição energética. As montadoras de veículos, né, têm se aproximado muito para fazer uma modernização, até em função aí dos objetivos climáticos, dos objetivos que a gente está vendo. O que isso significa para nós aqui do Polo Industrial de Manaus, né, para a nossa Amazônia? Eu queria que vocês trouxessem agora essa realidade mundial para cá, porque a gente está conectado com o mundo. Então, conectado com o mundo, mas ao mesmo tempo há um movimento aí que iniciou com a globalização, mas que agora está um pouco, vamos dizer assim, não está retrocedendo, mas tem um cenário um pouco diferente, né? O impacto que dá no mundo, vamos dizer assim, de uma forma mundial, os países estão começando a se resguardar um pouco mais. Por exemplo, a hora que o Brasil começar a explorar o potássio, por exemplo, ele começa a deixar de importar. Então ele começa a se resguardar, ou seja, pode ter guerra lá na Rússia, mas eu estou tranquilo aqui. Diferentemente do passado, que a globalização se ajudava, era uma espécie de permuta de recursos e processos, hoje os países estão mais se resguardando, se defendendo mais. Ora criando barreiras tarifárias, ora desenvolvendo tecnologias para não depender mais de outros países. Isso já é um movimento que existe. Você vê, por exemplo, a Índia, que é um dos que mais cresce no mundo, é a Índia, por exemplo. Eu estudei um ano e meio nos Estados Unidos, fiz MBA lá, a maioria era indiano. O maior indiano, especialmente na área de matemática, área de exatos, os indianos estão dominando. A parte tecnológica estão dominando. O que eu vejo que o Brasil tem que experimentar nessa reindustrialização, a gente pode falar de indústria 4.0, a gente pode falar de inteligência artificial, a gente pode falar de uma série de inovações que o Brasil tem que
tem que encostar lá, tem que chegar lá. Mas, na minha visão, o Brasil não é tão pouco capenga, vamos dizer assim, na parte de infraestrutura. E aí pode falar de telecom, parte de telecomunicação, ainda é precária, especialmente o Amazonas. A gente pode falar de estradas, a gente pode falar da parte de aviação, e aí vamos falar de combustíveis. Então, enquanto o Brasil talvez não sanear, não resolver definitivamente a infraestrutura, nós vamos sofrer um pouquinho para a gente se adequar a esses movimentos mundiais, especialmente com a nova industrialização ou a reindustrialização. Quando a gente olha agora para o Amazonas, falamos do mundo, do Brasil, bora olhar um pouquinho para o Amazonas. Você vê, olha só, Rubens, o nosso estado vizinho, o Pará, tem 11 rodovias federais. O Amazonas tem 3 precárias, praticamente 3 inexistentes. Vamos lá, BR-174, a 290, que é a antiga Transamazônica, que vai de lá a Cabedal, na Paraíba, e a 174. Então, ou seja, uma que vai para Boa Vista, uma que atravessaria o estado e a 319, tão polemizada aí. Então, associado a isso, vamos ver, agora há pouco falamos sobre a seca dos rios, a seca é cheia. As nossas grandes vias são Rio Madeira e Rio Amazonas. Sofremos com o quê? Com a seca. E o que tem que ser visto? O balizamento dos rios e a dragagem dos rios. Quando não resolver essa questão aí, nós vamos sofrer mais um pouquinho, porque infraestrutura, encarece custo, encarece e vai para onde? Preço final. Então, na minha visão, a nossa visão do conselho que tem discutido é o Brasil tem que resolver um pouquinho o dever de casa do ponto de vista de infraestrutura. Então tem que dar uma arrumada na base para poder a gente caminhar. Eu acredito que, assim, infelizmente, né, ou seja, o cenário é de uma estiagem que vai ser ainda um pouquinho pior, né, do que ano passado, mais severa do que a estiagem do ano passado, mas são situações previsíveis, né? Você falou do economista como um cientista de dados. Quando você analisa os dados, né, você tem previsibilidade, você tem a estatística está aí para mostrar. Esses problemas são previsíveis, de certa forma. A BR-319 ela é uma solução clara, né, bem clara com relação a esse momento como estiagem. E, obviamente, o desenvolvimento da região. Como é que vocês estão vendo aí essa estiagem chegando e, ao mesmo tempo, as ações que precisam ser tomadas, que já eram para ter sido tomadas há anos anteriores, né? E agora a gente chega de novo de frente de um problema, não dá para ficar passando pano em gelo, né? Enxugando gelo. Como é que vocês estão vendo aí esse cenário agora que exige realmente mudanças estruturantes, né? Investimento em infraestrutura, como bem colocado aqui pelo Márcio? Olha, antes de mais nada, eu queria até salientar que esta semana está sendo realizado até um evento pela CIEAM, Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, a respeito exatamente da questão da seca, né? E, inclusive, quem se interessar pode até acompanhar de forma remota o evento que vai acontecer, né? Mas, enfim, isso é muito importante já, os atores se preparando para isso. Eu vejo que, como o nosso nobre colega aqui falou, o Márcio, nós precisamos cada vez mais atuar de forma preditiva, ou seja, de forma antecipada. Nós precisamos ter permanentemente agora parte do orçamento, políticas públicas, que façam com que essa dragagem e todos os procedimentos que são necessários para o melhor fluxo nos nossos rios sejam feitos de forma permanente. Já naquela parte do ano, naquele determinado momento, você vai lá, não precisa esperar a seca chegar. Você já vai fazendo, entendeu? E isso, logicamente, vai dar uma eficiência, vai dar uma operacionalização muito melhor. O grande problema é que nós, enquanto país, nós estamos acostumados, nossos gestores também, a ter uma ação, a ter uma questão muito reativa, ou seja, espera o problema acontecer para poder fazer. E você tem que mudar um pouco essa mentalidade, ser mais proativo, ou seja, se antecipar essas questões para tentar resolver o problema. O El Niño, ele sempre vai existir. Às vezes ele vai embora, dá uma descansada para a gente, 6, 7 anos, se eu não me engano, são 7 anos, não sou um especialista no El Niño, tem a El Niña também, tem a família toda, daqui a pouco. Mas, enfim, o fato é o seguinte, né? São eventos que já estão previstos de que vão acontecer. A ciência já tem conhecimento disso.
Agora, o que a gente também não está conseguindo prever, e que provável que aconteça, é o aumento da intensidade disso, porque o El Niño sempre existiu. Só que ele vem aumentando a sua intensidade e castigando de uma forma muito pior. Por conta do quê? Das mudanças climáticas que que eu digo, nós, enquanto sociedade cientista, já descobrimos que isso vem ocorrendo. Então, se você tem essa situação, você tem que aumentar, melhorar o seu planejamento, a sua execução a tempo de evitar esse problema. Se a gente não adotar as soluções a tempo, por exemplo, este ano, nós não vamos ter só um problema econômico e social, que são gravíssimos também, a exemplo do que ocorreu no ano passado, e nós vamos ter um grave problema político, porque esse ano nós também temos as eleições municipais, prefeitos e vereadores. E como é que vai ficar você levar a urna lá para municípios que estão situados tão longe da capital, né? Como é que você vai levar? Como é que você vai retirar essas urnas para fazer a contagem no padrão que a gente já faz hoje em dia, que você tem o resultado da eleição no mesmo dia, né? Ou seja, você tem todo um cenário que está ameaçado de estar comprometido se a gente não tomar as medidas corretas e a tempo. Então, precisamos enfatizar isso daí. E o que se vê agora, numa reunião que participei também lá no distrito, é que o seguinte, é um patamar que ele já deve, vamos dizer assim, se configurar, ou se reconfigurar. Então, essa recorrência é algo que a gente tem que pensar assim, olha, o que você imaginou 10, 20 e dos anos para cá, meio que esqueça. Há uma mudança de patamar com relação a esse regime de seca e vazante. Você falou do Pará agora há pouco, né? O Pará que tem 70%, se eu não me engano, das suas florestas preservadas. Comparando com a gente aqui, sim, a gente tem 97%. Floresta mineral lá em cima, né? Exatamente. E eu estive recentemente no Pará, de vez em quando estou por lá, e é incrível realmente como o Pará está conectado, né? E está realmente dentro do interior, inclusive também conectado, ou seja, abrindo estradas, aproximando aí interiores, tem sido aí uma política que a gente vê, né? Você vai ao Pará, você vê essa integração, essa infraestrutura. Aqui a gente sabe que é um pouco mais difícil, e recentemente o presidente Lula disse que até 2030, se eu não me engano, a meta é ter desmatamento zero na Amazônia. E isso é um grande desafio, porque recai um peso muito grande sobre o Amazonas, né? Diferente de outros estados que já desmataram grande parte, mas recai uma grande responsabilidade sobre o Amazonas. Como é que se compensa isso economicamente? Essa é uma grande discussão, esse é um tema, inclusive no meu mestrado, a gente discutia sobre muito quanto que vale a floresta em pé, né? Quanto que vale para não explorar? Tá bom, mas não vamos explorar, e o que vai acontecer com a economia local? Aí a reforma tributária já deu um sinal, como é que vai ficar a Zona Franca? Tem a regulamentação aí, que ela nessas entrelinhas que o Amazonas tem que estar atento, mas que também nós já sabemos o que vai acontecer no futuro. Então a ideia é a gente criar alternativas. Mas o que eu venho falando, até no meu discurso de posse, falei sobre isso. Eu uso um exemplo que é o seguinte, Las Vegas, nos Estados Unidos. Las Vegas foi criado no deserto de Nevada, deserto completamente improdutivo, do ponto de vista de produção industrial, produção agrícola. O deserto de Nevada, o americano foi lá e criou uma cidade para exploração de serviço, especialmente jogos, entretenimento, etc. E daí foi um mecanismo que usou, tipo, já que eu não posso utilizar a terra, a remuneração daquele ambiente, que é improdutivo, então eu vou criar um setor de serviço. Minha visão, basicamente, como lá, é que poderia, ao invés de deserto, é uma floresta que eu não posso tocar. Ok, então vamos desenvolver o setor de serviço. E aí até um pouco polêmico quando eu falo, por que não desenvolver aqui, regulamentado direitinho, que a gente pode falar de jogos, um cassino, setor de serviço, e aí mais associado, por exemplo, ao ecoturismo, que não explora, associado a uma série de serviços que o Amazonas poderia estar, vamos dizer, habilitado até. Não pode ter indústria lá, não pode matar, mas, por exemplo, pode ter, né, regulamentado. Falo isso hoje porque quem não sabe que existe jogo do bicho? Desde que o mundo é mundo, é jogo do bicho e não é regulamentado. É ilegal, vamos dizer assim. Quem não sabe que existem cassinos clandestinos no Amazonas, no Manaus, enfim. Mas existem. Então, a hora que a gente regulamenta isso, a hora a gente traz isso à luz, uma coisa que já existe. A gente emerge e
regulamenta, cria impostos e desenvolve a região, sem explorar. Na minha visão, tinha que pensar num segmento para o Amazonas, olhando do ponto de vista de preservação, tá bom, ou quanto que o mundo vai pagar, isso já se falou, tem políticos que já falam, quanto que o mundo tem que pagar para o Amazonas para não explorar. Lembrando que a região, por exemplo, dos Estados Unidos ali, de Las Vegas, chegando no México, foi completamente dizimada, foi dizimado todos os índios. Quem não lembra dos filmes de Far West, que é os índios, Fogo no Oeste, o que era aquilo? Dizimaram para desenvolver, acabar com a floresta, acabar com as tribos indígenas. E hoje alguém de lá vem dizer que não pode tocar aqui, entendeu? É verdade. Você sabe que eu estive em Las Vegas 2 vezes e eu fiquei impressionado porque a indústria de Hollywood, né, os artistas de Hollywood, eles terminam os filmes, eles vão para Las Vegas. Então eles ficam se movimentando ali entre o que eles fazem no cinema e o que eles fazem nos shows ali. Hollywood é muito próximo ali, né? Exatamente. E aí, comparando aqui Parintins com Manaus, né? Os artistas do boi de Parintins podendo explorar mais isso, né? A cidade, né? Poder explorar, por exemplo, a questão do turismo. O mundo todo viria pra cá. Exatamente. E agora, essa questão do turismo, isso que você falou, concordo plenamente, que existe uma série de indústrias aí, você falou da indústria turismo, o cassino, o nosso próprio ecoturismo aqui na região, que com certeza iam alavancar aí uma série. Obviamente que não chegariam no patamar que hoje o Polo Industrial de Manaus gera de faturamento. Mas essa transição ela precisa ganhar velocidade, ela precisa ganhar intensidade. Então, sem dúvida, aí eu concordo com você e vendo o exemplo de Las Vegas como um exemplo para cá, para a gente. Um segmento sobre infraestrutura, por exemplo, nós temos estudado bastante a região de Parintins que você falou, inclusive a minha terra, Parintins. Tem uma possibilidade de você interligar Parintins a Santarém, por exemplo. Você vai para Santarém, Parintins, Vila Amazônia, que é Parintins, seria o único trecho de rio. De Parintins você vai a Juruti, Santarém. E aí Santarém pega a BR-165, que 163, que é Santarém, Cuiabá. Eu sou de Santarém, então eu conheço esse trecho. 163, 165, 163. Então, tem dois caminhos que poderiam ir para Parintins. Ou via Itaituba, ou via Juruti Santarém. E aí nós estamos já interligando essa região aí, que é muito ligada a Parintins, e também com o Pará. Parintins tem muita influência ali de Juruti, Santarém, Óbidos, Ariquemes, Terra Santa, Faro. Então essa é uma região ali que o Amazonas já traria, vamos dizer, uma conexão com o Brasil via estrada, já que atravessar o estado todo com a 319 seria algo um pouco mais, vamos dizer, essa polêmica toda, enfim, é um trecho pequeno, é um trecho rápido e que já traria alguma conexão do seu ponto de vista de transporte, do seu ponto de vista de infraestrutura. A gente vai chegando aqui, a nossa audiência é todo o Brasil e às vezes até fora do Brasil, né? Queria até agradecer aqui que a gente tem o apoio aqui do nosso Instituto Inspire Amazônia, da R. Chaves Engenharia, da Coara Energy, que estão participando aqui conosco, apoiando. A gente vai chegando nos momentos finais aqui do nosso podcast e a gente ainda tem muitos temas para falar, né? Eu queria passar a palavra para vocês sobre, acho que um tema super importante agora, que é falar um pouquinho dos próximos passos da reforma tributária e ao mesmo tempo, como que o Amazonas, o estado do Amazonas, né, dentro desse conceito Amazônia, dentro de todo esse ecossistema amazônico, como que o estado do Amazonas ganha relevância para investimentos, considerando a reforma tributária. E aí, como palavras finais aí do nosso podcast e agradecendo já, né, a participação também de vocês. Olha, a bancada do Amazonas, né, a bancada federal do Amazonas, teve uma participação brilhante, eu diria, na questão da reforma tributária. Nós tivemos uma grande articulação de toda a bancada, liderada pelo senador Omar Aziz e pelo senador Eduardo Braga. Conseguimos garantir o quê? O diferencial competitivo. Isso está no texto. Isso não existia, essa palavra, esse termo, diferencial competitivo. Está lá, foi aprovado no Congresso e já foi promulgada a emenda constitucional desde o ano passado. O que significa? Hoje nós temos um determinado sistema tributário, né? ICMS, ISS, IPI, PIS/COFINS, e da forma como está estruturado, o Amazonas tem um diferencial competitivo. É como se a gente tivesse uma corrida, a gente tem que andar 100 metros, correr 100 metros, melhor dizendo, e o Amazonas estivesse aí 30 metros na frente em relação aos outros. Isso se dá
Ou seja, o Amazonas começa 30 metros à frente dos outros estados na questão da política industrial e, por isso, se consegue produzir algo aqui. Porque se não fosse isso, a gente ia perder, a gente não ia ter fôlego para chegar na corrida, né? No término da corrida. Por quê? Porque nós estamos longe, porque nossa logística é ruim, porque, historicamente, toda a situação de concentração do desenvolvimento do Brasil na costa, ou seja, que é uma parte mais interiorana, ou seja, existem diversos motivos que justificam essa política que foi implementada desde 1967 e tem uma previsão de se tornar uma política. Como dizer, a gente fala que geralmente se faz aquela brincadeira, né, do elefante branco, né? Eu digo que o Brasil tem um elefante de ouro. Elefante por ser tão grande, que é a Amazônia, e lógico também aí dentro o estado do Amazonas, e de ouro porque é uma riqueza tão grande, mas infelizmente o Brasil não consegue muitas vezes entender o que significa esse elefante de ouro para ele. Ele não sabe explorar, ele não sabe lidar com isso e muitas vezes ele só sabe bater e criticar. Então, isso são algumas reflexões que eu trago aqui. Mas conseguimos preservar a Zona Franca de Manaus no texto constitucional, dizendo que vamos manter o diferencial competitivo. Portanto, esse exemplo que eu dei, esses 30 metros para começar a corrida, eles vão ter que continuar. Aí, nós vamos ter agora as leis complementares. As leis complementares vão responder como? Como nós vamos conseguir manter os 30 metros, neste exemplo que eu estou dando, além dos outros? E aí vai ser o quê? Vai ser um cashback? Vai ser um crédito presumido? Existem diversas formas de se fazer isso. E, evidentemente, o executivo, juntamente nas suas comissões que foram criadas, grupos de trabalho que foram criados, estão discutindo isso. Vão passar o texto, ficou previsto para o final de março, começo de abril. Já estamos em abril, vamos ver se chega esses textos. Vamos discutir isso e vamos verificar a forma como se discute isso. Quero aqui destacar que semana passada o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Amazonas, ex-superintendente da SUFRAMA, o Tomás Nogueira, ele emitiu um documento, né, uma espécie de estudo, foi amplamente divulgado aí na mídia local, em que ele coloca algumas estratégias de como manter, inclusive eu sugiro aqui a leitura do documento, está disponível aí na web, de fácil acesso. Ele coloca um instrumento que ele propõe é uma espécie de cashback, em que as empresas vão pagar seus tributos de uma forma geral, só que o governo vai devolver para as empresas e também vai devolver a parte também, viu, Márcio, referente aos fundos que nós temos aqui, da UEA, do FTI, da FMPS, micro e pequenas empresas, e além, evidentemente, de resguardar também a questão da arrecadação em relação ao que foi deixado de pagar e com a mudança do sistema também. Ou seja, ele já traça aí um caminho. Vai ser este? Pode ser que seja, pode ser que não. Quem vai definir isso vai ser o ambiente político, vai ser o Congresso Nacional. E nossos parlamentares estão vigilantes com o intuito de manter essa competitividade. Já acionamos o STF uma vez, aliás, várias vezes, inclusive uma das últimas grandes, inclusive que eu tive a participação na redação, foi na ação direta de constitucionalidade contra os decretos do IPI que nos atacou. Então, sempre existem essas opções que são, evidentemente, extremas, não gostamos de utilizar, mas quando é necessário se utiliza.
Então, existe essas possibilidades diante do que possa vir. Eu não acredito que o Congresso, novamente, até porque já foi aprovado no texto constitucional a manutenção da Zona Franca de Manaus, vai, de novo, querer prejudicar a Zona Franca. Evidentemente que temos que estar o tempo todo atentos. Agora, a gente passando dessa fase da reforma tributária, e aí respondendo a tua pergunta, eu acredito que o Amazonas vai ficar extremamente competitivo, porque a gente garante, novamente, apesar de já estar garantido o texto constitucional formalmente, toda essa viabilidade no âmbito prático de se trazer novos investimentos para cá. E aí, conecta exatamente com o que vocês estavam falando aqui, a questão tecnológica, a questão digital. Hoje em dia, até ia complementar, todos nós não somos mais economistas, advogados, contadores. Nós somos analistas tecnológicos com ênfase em direito, com ênfase em economia, com ênfase em contabilidade. E aí nós temos toda uma nova economia surgindo, que já vem surgindo, e eu quero aqui destacar, para quem não conhece, que procure conhecer, que é o polo digital do Amazonas. A quantidade de startups que nós temos aqui, a quantidade de criação de uma nova economia, e eu não vejo, muito essas coisas aparecerem no noticiário. É muito mais aquele velho discurso de só a Zona Franca de Manaus como chão de fábrica do tempo do Charlie Chaplin. Parece que as pessoas ainda pensam que aquilo ali é só apertar parafuso e por aí vai. As próprias indústrias e fábricas estão se modernizando. Já estamos, muitas delas, num patamar de indústria 4.0. Lógico que existem graus de avanço nisso daí. E, como resultado positivo, como externalidade positiva da Zona Franca de Manaus, nós temos todo um polo digital que vem se consolidando no estado do Amazonas. E agora, desde o último ano, a possibilidade de a gente alavancar cada vez mais por meio do CBA, o Centro de Bionegócios. Antes era biotecnologia, agora bionegócios ficou uma coisa mais ampla. E se a gente juntar, para finalizar aqui já a minha fala, a questão do crédito de carbono, e o Brasil reconhecer o potencial que esse elefante de ouro, não branco, elefante verde de ouro, por causa da floresta amazônica, elefante verde de ouro que nós temos tudo para alavancar, conservar a floresta, reduzir drasticamente a miséria, a pobreza e alcançar um grande ciclo de prosperidade para o nosso estado. Você acabou de descrever um plano. Vamos aí aguardar que nos ouçam. Eu espero que dê certo. Esse plano. Obrigado. Obrigado a você, Farid. Eu queria complementar. O Dr. Farid, ele é um grande mestre. Você vê que ele consegue cobrir todos os segmentos, né? Mas eu sempre costumo destacar, quando falo de Zona Franca, quando falo de reforma tributária, eu vou um passo atrás do ponto de vista de conceito. O que acontece? O polo industrial foi criado numa teoria, num básico conceito chamada Teoria dos Polos, de François Pirot, é um economista francês. E qual é essa magnitude desse modelo? Era exatamente desenvolver regiões que são limitadas, geograficamente isoladas, por limitações ora naturais, ora de infraestrutura, que era o nosso caso, é o nosso caso. Então, a ideia é desenvolver numa região que tem essas limitações, desenvolve em um ponto e a partir desse ponto você tem um efeito de dispersão, um efeito de propulsão. Manaus teria a responsabilidade de espraiar o desenvolvimento econômico para o Amazonas. E aí, objetivamente falando, você já vê isso diretamente, por exemplo, nos fundos FMPES e FTI, Fundo de Turismo e Interiorização e Fundo de Micro e Pequenas Empresas. Esses fundos são arrecadados a partir do polo industrial. Também a UEA foi criada e desenvolvida através de um fundo que vem do polo industrial de Manaus, que a UEA tem basicamente hoje em todos os municípios, que já é um espraiamento desse desenvolvimento da nossa capital. Bom, dito isso, por que o modelo é exitoso? Há uma série de fatos, há uma série de documentos que comprovam a eficácia do modelo. Por óbvio, e que a reforma tributária, e também a gente sempre pontua isso, o Farid deve falar também,
A gente é a favor da reforma tributária, a reforma tributária era necessária, ela busca a simplificação no primeiro momento, ela busca o que se falava muito no manicômio tributário, e é óbvio que hoje existe bitributação em vários segmentos, em várias operações, existe. Há uma confusão de crédito, há um litígio, acumulatividade terrível, há um elemento chamado de litígio, as empresas brigando com o próprio governo, hoje representando quase 30% do PIB. Só de litígio das empresas com o governo sobre discussão de impostos. Então, ou seja, mas por que existe esse emaranhado de coisas? Porque as regras não estavam claras, não estão claras. Então, a hora que a reforma vem, ela busca, primeiramente, simplificar e com a preocupação de não onerar, de não aumentar a carga tributária. Isso é um grande desafio. Hoje, no texto final, já tem um gatilho para isso, né, Farid? Que se for aumentar, tem aí uma revisão para que não haja um aumento que não onere. A gente sempre defende, olha, tem que diminuir a carga tributária. Eu defendo muito isso, principalmente na nossa visão, a gente tem que aumentar a base de contribuintes e não aumentar a alíquota. A hora que a gente consegue fazer esse movimento, você consegue arrecadar mais e alcançar mais gente. Também você alcançaria mais gente, aquele empresário que sonega, aquele empresário que acaba fazendo um jeitinho brasileiro, por vezes ele faz, a reforma tributária a carga tributária é tão forte, é tão pesada acima dele, que no final do dia não sobra nada, no final do mês não sobra. Então, deixa eu emitir aqui algo sem nota, deixa eu fazer um jeitinho brasileiro, a gente não concorda com isso. Mas a hora que eu reduzo essa carga, a hora que eu deixo mais claro, será que ele vai sonegar? Agora eu consigo, agora vamos tratar direitinho isso. Não, na nossa visão é isso. Por outro lado também, a hora que a gente vê o governo aumentando muitos impostos, a gente pode incorrer numa outra teoria que a gente chama curva de Laffer. Olha que eu aumento muitos impostos, eu acabo motivando a sonegação. Eu acabo chegando num ponto de equilíbrio, um break-even point, onde o empresário não consegue mais pagar. Então, ou seja, não adianta eu aumentar a carga tributária e a arrecadação não vai responder na mesma proporção. Vai ter efeito contrário. Ao contrário, posso reduzir a arrecadação em função da evasão. Então, essa conta, o governo tem que olhar, já falei, reduzir custos, reduzir despesas, eu acho que tem que caminhar nesse sentido. A reforma tributária veio modernizar, a Europa já trabalha com isso, os grandes países já trabalham nesse modelo, e nós acreditamos muito nisso. O que dói para a gente aqui, o Farid está vigilante lá, exatamente com diz respeito ao Amazonas, aos diferenciais de alíquota. Esses diferenciais, na nossa visão, é exatamente para equilibrar, para trazer uma equidade na economia do Amazonas vis-à-vis os centros sul e sudeste, onde tudo ali é por estrada, está tudo próximo ao litoral, enfim, há uma questão geográfica que os favorece. Então, a hora que eu trago os diferenciais de alíquota, eu busco dar uma equidade econômica para a nossa região. Achei fantástico aqui, né, a gente vai encerrando aqui o nosso Investe Amazônia Pod. Vamos proteger, na verdade não vamos proteger, vamos divulgar mais, né, esse nosso elefante de ouro, bem colocado aqui. Vou começar a adotar aqui. Posso começar a utilizar? Verde e de ouro. Verde e de ouro. Nosso elefante verde e de ouro. Mas mais do que isso, né, hoje o nosso Investe Amazônia Pod foi uma verdadeira aula de economia, né, de análise de tendências, de planejamento, de estratégia, né, mostrar diferenciais, 2 talentos daqui do Amazonas, da Amazônia, e é isso que a gente quer mostrar aqui no nosso Investe Amazônia Pod e no nosso Investe Amazônia Brasil. Mostrar que a Amazônia ela faz parte das soluções que o planeta precisa hoje, seja na área de alimentos, seja na área de fármacos, seja na área de energia, seja no futuro do trabalho, seja nas novas políticas públicas, seja colocando a Amazônia como parte dessas soluções. Então a gente fica muito feliz de encontrar talentos aqui, né, cada um no seu papel. Daqui a pouco o Farid já sai com a sua agenda para Brasília, o Márcio aí com a agenda com o Corecon e com a economia, né, os diretrizes da economia. Então a gente fica muito feliz de recebê-los aqui e ficamos aí atentos até o nosso próximo Investe Amazônia Pod. Então, pessoal, muito obrigado e até mais.